E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de matemática de hoje. Quais são os objetivos dessa aula? Calcular porcentagens a partir da noção de frações. Além disso, escrever frações equivalentes com denominador 100, buscando a porcentagem solicitada. Então, você está preparado? Vamos começar então. O que você lembra de porcentagem? Já viu alguma vez? Já estudou isso antes? Então, se você estudou isso antes, você deve lembrar alguma coisa, né? Sabe como transformar frações em porcentagem? Vamos conversar um pouquinho e ver se a gente descobre um caminho. O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar o seguinte: a porcentagem representa uma fração com denominador 100. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, é bem fácil deduzir a porcentagem quando uma quantidade está dividida em 100 partes. Porque daí, se ela já está dividida em 100 partes, a porcentagem vai ser a quantidade de partes que você quer, né? Então, bem tranquilo. Então agora, a gente faz uma paradinha para você anotar bem rapidinho no seu caderno e a gente já volta. Coloca aí no título, porcentagem, e anota o que está aí na tela e a gente já volta. Então, pessoal, vamos que vamos. Anotou tudo? Então, vamos lá. Responda rápido. Na figura abaixo, qual a porcentagem de quadradinhos pintados? Importante, contém 100 quadradinhos. Eu vou te ajudar aqui para facilitar um pouco a tua vida. Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas inteiramente pintadas. Pronto, já dei minha dica. Pense rápido e a gente já volta com a resposta.
Muito bem. Você descobriu quantos quadradinhos tinha? Olha lá, hein? Nessa figura aqui, eu tinha 7 linhas inteiras, de 10, né? Então eu tinha já 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77. Então, ao todo, eu tenho 77 quadradinhos pintados de rosa. Ok? Portanto, como eu tenho 77 sobre 100, eu vou ter 77%. Bem fácil, né? É aquilo que já foi dito antes. Se a figura está dividida em 100 partes, é muito fácil você obter a porcentagem. Basta você contar quantas partes você quer. Nesse caso, 77 quadradinhos é 77 sobre 100, que dá 77%. Continuando. Como que a gente faz quando o denominador não é 100? E agora? Tem um problema para você, que é o problema das laranjas. Então, confere esse problema comigo. Olha só. Em uma caixa com 25 laranjas, observou-se que 12 estavam estragadas. Qual a porcentagem de laranjas estragadas? Então, nós vamos descobrir juntos quantos por cento de 25 o 12 representa. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, nós vamos escrever a razão entre o número de laranjas estragadas e o total de laranjas da caixa. O que é uma razão, professor? A razão é uma divisão entre dois números. Então, nesse caso, eu vou fazer uma divisão. Divisão entre quem? O número de laranjas estragadas e o total de laranjas, nessa ordem. Então, vai ficar o quê? 12 sobre 25. O que eu faço agora para transformar isso aqui em porcentagem? Confere o meu truque. Eu preciso de uma fração equivalente a 12/25, em que o denominador seja 100. Então, eu vou usar essa ideia de fração equivalente para chegar na porcentagem. Se eu achar uma fração equivalente a 12/25, que tem o denominador 100, eu consigo achar a porcentagem. Então, olha só. Note que para eu chegar no 100, a partir do 25, basta multiplicar por 4. Então, 4 vezes 25 é igual a 100. Então, como eu estou falando de fração equivalente, eu vou ter que multiplicar o numerador por quanto? Eu vou ter que multiplicar por 4 também. Então, dá uma olhada. Olha lá. 25 vezes 4, 100. E 12 vezes 4 dá o numerador que eu estou procurando, que é 48. Como 48 sobre 100 eu posso escrever como porcentagem, é só trocar o denominador pelo símbolo e você tem 48%. Então, o que eu fiz? Eu achei uma fração equivalente a 12/25 com o denominador 100. Sempre dá para fazer isso? Em alguns casos, não. Porque nem todos os números você consegue achar um valor para multiplicar e chegar no denominador 100. Mas quando isso é possível, a gente pode usar esse truque da fração equivalente. Agora, é a sua vez de tentar. Eu quero que você use essa ideia de frações equivalentes para transformar o 2/5 em porcentagem e o 13/20 em porcentagem. Ah, professor, mas eu conheço um outro jeito. Tudo bem, então você vai fazer o seguinte, faz por fração equivalente, faz do seu jeito, deixa as duas anotações no caderno e na volta a gente confere se você está certo. Beleza? Então, faz aí e a gente já volta.
Vamos fazer a correção do exercício então. Eu quero transformar 2/5 em porcentagem. O que eu preciso fazer? Repare que do 5 para chegar no 100 eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 20. Então, 5 vezes 20 é 100. O que eu faço agora na parte de cima? Se eu multipliquei por 20 embaixo, em cima eu vou multiplicar por 20 também. Então, 2 vezes 20 dá quanto? Dá 40. Então, a minha fração equivalente é 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é quanto? 40%. Tá bom? Então, 2/5 é 40% do total. E o 13/20? Repare que o 20 para chegar no 100 eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 5. Se eu multiplicar por 5 no denominador, o numerador eu também tenho que multiplicar por 5. Logo, 13 vezes 5 é 65 e 65 sobre 100 é 65%. Acertou? Conseguiu? Então, ótimo. Vamos continuando. Agora eu tenho um outro exercício para você. Eu tenho um probleminha. Então, olha só. Maurício gasta por mês 1/5 do seu salário com alimentação. Esse gasto mensal corresponde a qual percentual de seu salário? Letra A, 0,2%. Letra B, 1,5%. Letra C, 2%. E letra D, 20%. Essa questão saiu na prova Paraná. Então, dá uma olhadinha se você é capaz de fazer esse exercício, resolva no seu caderno e a gente já volta para conferir a resposta.
Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção do exercício. Para a gente corrigir esse exercício, como eu já comentei com vocês que caiu numa prova Paraná, nós vamos ler o enunciado de novo com bastante calma e atenção. Então, confere aí na tela o enunciado do exercício. Maurício gasta por mês 1/5 do seu salário com a alimentação. Esse gasto mensal corresponde a qual porcentagem, aliás, a qual percentual de seu salário? Então, a alternativa A é 0,2%, a alternativa B é 1,5%, a alternativa C é 2% e a D é 20%. Então, pegou a ideia do exercício? O que nós vamos ter que fazer? Transformar esse 1/5 em porcentagem. Então, dá uma olhadinha no quadro como o professor vai fazer e veja se ficou igual o seu, se ficou diferente. Dá uma comparada, tá? Participa comigo agora dessa correção. Então, eu tenho aqui, ó, eu anotei a informação principal do problema, que é 1/5 da alimentação. 1/5 do salário é usado para alimentação, tá? Então, deixa eu tirar esse dedo aqui, ó, e colocar uma flechinha. Então, 1/5 do salário é utilizado para alimentação. Tudo bem? Então, veja, eu quero transformar isso aqui em porcentagem. Como que eu vou fazer? Eu preciso encontrar uma fração equivalente com o denominador 100. Então, eu vou deixar aqui, ó. Nos slides anteriores, o professor usou um X para te dar a ideia de que eu precisava calcular um numerador, tá? Então, eu não vou colocar a letra aqui porque não precisa. Você está vendo o professor fazer a conta em tempo real. Então, eu vou deixar sem nada ali. O que você precisa perceber agora? Para sair do 5 e chegar no 100, por quanto eu multipliquei? Sempre é multiplicação. Não posso somar, não posso subtrair. Sempre é multiplicação. Então, do 5 para chegar no 100, eu multipliquei por 20. Porque 5 vezes 20 é 100. Agora eu vou fazer o quê? Se são frações equivalentes, o número que eu multiplicar embaixo tem que ser o número que eu vou multiplicar em cima. Então, se eu multipliquei por 20 embaixo, 5 vezes 20 dá 100, eu tenho que multiplicar em cima por 20 também. Então, vamos fazer a flechinha e vamos escrever aqui vezes 20. O que eu faço agora? Eu faço uma vez o 20. E uma vez 20 é quanto? 20. Então, eu consegui fazer a fração equivalente ali do 1/5, eu transformei em 20 centésimos. É uma fração equivalente por quê? Porque elas são frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. E como é que eu cheguei no 20 centavos, ou melhor, no 20 centésimo, fica mais bonito, né? E não seria centavos, seria centavos, tá? Como é que eu chego nesse resultado? Eu multipliquei embaixo por 20, isso eu descobri, que eu queria um denominador 100. O denominador eu fabriquei, né? Eu botei aqui que eu quero um denominador 100, porque eu quero achar a porcentagem. Então, eu multipliquei por 20, o 5, e multipliquei em cima por 20 também. 20 vezes 1, 20. Certo? Agora, se eu transformar em porcentagem, como é que eu transformo em porcentagem? O número eu vou repetir, e o denominador 100 eu vou transformar em porcentagem. Qual que é a conclusão, então? Ele usa 20% do seu salário para alimentação, que corresponde daí a 1/5. Certo? Então, veja bem, se o Maurício ele gasta 1/5 do salário com alimentação, nós fizemos os cálculos ali e nós descobrimos que esse 1/5 equivale a 20%. Então, é correto afirmar o quê? Que eu consigo, que o Maurício reserva 20% do salário para alimentação. Vamos conferir na tela agora se o nosso resultado está correto. Então, confere lá comigo. Então, eu quero achar um denominador 100, quero uma fração equivalente com um denominador 100. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 20 no numerador, vou multiplicar por 20 no denominador, e o que eu vou ter? Como 5 vezes 20 é 100, é por 20 que eu tenho que multiplicar, numerador e denominador. Então, basta fazer uma vez o 20. Uma vez 20 é quanto? 20. Então, qual vai ser a resposta correta? A resposta correta vai ser 20%, que é a letra D. Então, tá ali. 1/5 é igual a 20 sobre 100, que é igual a 20%. Tudo certo aí? Conseguiu fazer esse exercício? Bem tranquilo, né? Então, se cai uma coisa dessa na prova Paraná, se algum dia você for fazer, você resolve bem tranquilo. Que é só você achar uma fração equivalente com o denominador 100. Tranquilo? Então, vamos lá. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula, nós usamos frações equivalentes para encontrar
e calcular porcentagens e resolver situações de problema. Certo? Então, como é que a gente fez? A gente usou uma fração equivalente com o denominador 100. Tá? Então, é uma estratégia que vale a pena você praticar. Lembrando que nem sempre é possível você usar a fração com denominador 100 para transformar em porcentagem, mas quando isso é possível, você pode agilizar os seus cálculos e resolver o problema com mais facilidade. Tá? Então, use essa estratégia, dá uma treinada, faça outros exemplos, refaça os exercícios que nós trabalhamos hoje, estude esse conteúdo, deixe o seu caderninho organizado para você poder estudar e eu te encontro numa próxima aula. Até breve!